Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Hoje é dia 28 de maio e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos contar a história do homem, o homem que conseguiu parar o sol. O homem que com sua fé conseguiu parar o sol e fez com que não houvesse noite por um dia, para que ele pudesse finalmente se vingar de todos os seus inimigos, E de quem estou falando? Estou falando de Josué, o homem que através da sua fé conseguiu parar o sol e a lua e transformou a noite em dia, para que ele pudesse se vingar de todos os seus inimigos, perfeito? Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 10 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria, de muita riqueza e prosperidade para você. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo e não precisam mais aprender nada. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia. Lembre-se, sempre é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seus dias não estão sendo bons, se você não está tendo bons resultados, procure então esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão e todas as trevas da sua mente e colocar lá somente a luz divina, somente a luz de Deus. Fazendo isso diariamente e constantemente, com certeza você terá dias bons e com ótimos resultados, com excelentes resultados, perfeito? Foi assim que Deus se dirigiu a Josué, quando ele transformou, quando ele proclamou ali Josué, o novo líder, o novo comandante do povo de Israel. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não se desvie das minhas leis nem para a direita nem para a esquerda. E agindo assim constantemente, eu vou te exaltar perante o povo de Israel, vou te colocar acima do povo de Israel, no comando do povo de Israel, e farei você prosperar em todas as suas batalhas, em todas as guerras que você vier a ter com os seus inimigos. Então eu farei você prosperar em todas as batalhas, farei você alcançar o seu propósito, farei você alcançar o seu objetivo. É disso que se refere então estas palavras de Deus ali para Josué. E por que Deus fez isso? Porque Moisés não podia entrar na terra prometida. Moisés teve que perecer, teve que morrer antes de entrar na terra prometida, perfeito? Mas Moisés já havia treinado Josué ali para que ele assumisse então o comando, a liderança do povo de Israel. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 10, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho e para que a gente possa levar sempre a palavra de Deus, uma mensagem de sabedoria, de riqueza, de paz espiritual, de vida plena e abundante para todas as pessoas. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, perfeito? E vamos aqui começar a nossa leitura, e para isso vamos pegar aqui, como sempre, né, a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. A versão que eu tenho aqui é a versão King James 1611, uma das mais completas que existem, né? Então a nossa versão aqui é 1611 e vamos abrir aqui no sexto livro da Bíblia. Só lembrando que a Bíblia é formada, é um conjunto de livros, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? A Bíblia é como se fosse uma biblioteca, né? É como se fosse uma biblioteca com 66 livros, 66 livros, né? 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos, perfeito? E chegamos aqui no capítulo 10 do livro de Josué, capítulo 10 do livro de Josué. Só lembrando que se você quiser obter mais conhecimento, sabedoria para melhor tocar a sua vida, recomendo que você assista
os nossos vídeos aí, basta você acessar aí as nossas playlists. E na playlist de Josué você já vai encontrar os 9 vídeos dos capítulos anteriores. Então acompanhe, assista esses vídeos para que você possa obter mais sabedoria e conhecimento para melhor tocar a sua vida, perfeito? Então, no capítulo 10 do livro de Josué, começamos assim no versículo 1. Ora, sucedeu que, quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, então, quando Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei, como os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Então, quando aquele rei, o rei de Jerusalém, ficou sabendo do que Josué havia feito, do que o povo de Israel havia feito em Jericó e na cidade de Ai, então ele ficou temeroso, ele ficou com medo ali do povo de Israel. E ele temeu grandemente, versículo 2, né? E ele temeu grandemente porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai. E todos os seus homens eram fortes. Então aquele rei ficou sabendo do que Josué fez em Jericó, em Ai, e também porque Josué fez um pacto ali com os homens, com o povo de Gibeão, para que eles não os destruíssem. Então, aquele homem, aquele rei, o rei Adonisedeque, ele ficou indignado com o que aconteceu ali com o povo de Gibeão, com a cidade de Gibeão. Versículo 3: Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orã, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Egron, dizendo. Então ele mandou mensageiros ali para aquelas 4 cidades, para aqueles 4 reis, né? Ele disse assim, versículo 4: Subi até mim e me ajudai para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então ele mandou ali aqueles mensageiros, levou mensagens ali para aqueles reis, para aqueles 4 reis daquelas 4 cidades, né? Sobe aqui e vem me ajudar, vamos batalhar contra Gibeão, pois eles fizeram eles fizeram um pacto com o povo de Israel, com Josué. Versículo 5: Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Egron, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão, e guerrearam contra aquela cidade. Então aqueles 5 reis se reuniram, pois eles ficaram indignados, pois Gibeão havia feito um pacto ali com o povo de Israel, um pacto com Josué, para que Gibeão não fosse atacada, não fosse destruída, assim como Josué havia feito com Ai e também com Jericó. Então eles se reuniram e resolveram então atacar a cidade de Gibeão. Versículo 6: E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não afrouxes a tua mão diante dos teus servos. Sobe a nós depressa, e nos salva, e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então ali o povo de Gibeão, ali aqueles homens de Gibeão também enviaram mensagens para Josué, dizendo, né, que ele deveria subir até Gibeão e guerrear contra aqueles 5 reis, pois todos aqueles reis estavam contra Gibeão, e ele precisava salvar, no caso, Josué, no caso, precisava salvar todos os servos que ele tinha ali em Gibeão. Versículo 7: Então Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. Então Josué preparou ali todos os soldados, todo o exército de Israel, e subiu para ajudar o povo de Gibeão.
Versículo 8: E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Então Deus se dirigiu a Josué e falou para ele, quando Josué já se dirigia lá para ajudar o povo de Gibeão, a cidade de Gibeão, para guerrear contra aqueles cinco reis dos amorreus. Então o Senhor disse a Josué: Não os temas, não haverá homem que fique de pé, né? Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Então não os temas, porque eu os entreguei em suas mãos. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Versículo 9: Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda. Então Josué foi então até Gilgal, aliás, Josué foi até Gibeão para salvar, para guerrear contra aqueles homens daqueles 5 reinos, daquelas 5 cidades. Versículo 10: E o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão e os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-horon e os feriu até Azeca e até Maquedã. Então o Senhor, né, Deus, feriu e matou aqueles homens desde Gibeão até Maquedã. Versículo 11: E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel e estavam na descida para Bet-horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram, e foram mais os que morreram com as pedras da saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Deus lançou sobre aquele povo, sobre aqueles 5 reis, sobre aqueles os reis daquelas 5 cidades, sobre todos aqueles povos dos 5 reinos ali, Deus lançou uma chuva de pedras, né, que matou mais amorreus do que os próprios filhos de Israel, do que Israel matou com os fios da espada. Então Deus matou todos aqueles homens ali com uma chuva de pedras. Versículo 12: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel. Então Josué falou, olha só que interessante que é esse versículo aqui, como a fé de um homem pôde parar o movimento do sol e o movimento da lua, perfeito? E praticamente não existiu escuridão e não existiu noite naquele dia. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. E disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, não no vale de Aijalon. Então, Sol, então Josué, ele declara aqui, né? Ele determina que o sol deve ficar parado. Fica tu imóvel sobre Gibeão, ou seja, para o sol ficar imóvel sobre Gibeão. E tu, lua, no vale de Aijalon, para que não houvesse noite ali, até enquanto o povo de Israel se vingava dos seus inimigos. E o sol permaneceu imóvel e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazé? Isto não está escrito no livro de Jazé? Então veja como a fé de um homem, é capaz de parar até o astro-rei, de parar até o sol. Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro, né? Então Josué, no versículo 11, determinou que o céu devesse ficar parado. Versículo 13: E o sol permaneceu imóvel e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazé? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Então, praticamente, o sol não se pôs, ele ficou, né, e não houve noite naquele dia, até que os
até que os israelitas se vingassem dos seus inimigos. Versículo 14: E não houve dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. Então não houve dia como aquele, né, onde que o sol ficou parado ali e praticamente não existiu a noite, até que o povo de Israel se vingasse dos seus inimigos. Então não houve um dia como aquele, nem antes nem depois. Versículo 15: E Josué retornou, e todo Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Então Josué, ele retornou, né, juntamente com todo o povo de Israel, até o acampamento de Gilgal, depois daquela batalha. Versículo 16: Só que estes 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedã. Então aqueles 5 reis, eles conseguiram escapar, conseguiram fugir e se esconderam em uma caverna em Maquedã. E Josué disse, e foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados, escondidos em uma caverna em Maquedã. Então, versículo 17, né? E foi dito a Josué: os 5 reis, aqueles 5 reis, eles foram encontrados em uma caverna em Maquedã. Versículo 18: E Josué disse: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, e posicionai homens junto a ela para guardá-los. Então Josué disse: fecha a caverna com grandes pedras, né? Ou seja, fecha a entrada da caverna com grandes pedras e não deixe ninguém sair de lá. Versículo 19: E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem em suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os nas vossas mãos. Então Josué determinou que aquela caverna deveria ser fechada com grandes pedras e que homens ficassem ali para que ninguém pudesse sair. E que continuasse a perseguição do povo de Israel contra seus inimigos. Que todos que tivessem ficado para trás, que fossem mortos, não deixe que eles entrem em suas cidades. Versículo 20: E sucedeu que quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. Então alguns conseguiram fugir e entrar em suas cidades. Perfeito? Versículo 21: E todo o povo retornou em paz a Josué ao acampamento em Maquedã. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Versículo 22: Então disse Josué: Abre a entrada da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis para mim, até mim. Então Josué determinou que a caverna deveria ser aberta, né? E que aqueles 5 reis deveriam ser levados à sua presença. Versículo 23: E eles assim o fizeram e trouxeram da caverna aqueles 5 reis, até ele, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, todos que estavam ali com o rei de Jerusalém, né? Que eles fizeram ali um grupo para atacar ali a cidade de Gibeão. A intenção deles nem era atacar, na verdade, o povo de Israel, e sim apenas a cidade de Gibeão. Mas lembrando que Gibeão e toda a sua população era protegida ali pelo povo de Israel. E estes pediram ajuda ali para Israel, para que Israel ajudasse eles na batalha contra seus inimigos. Versículo 24: E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: Aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o pescoço daqueles reis. Então Josué convidou todos ali, os comandantes ali do exército de Israel, para que eles colocassem os pés sobre o pescoço, sobre a cabeça daqueles reis, os reis dos amorreus. E Josué disse a eles: Não temais, tampouco fiqueis desanimados. Sede forte e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. Então veja só que sinal aqui, um sinal de grandeza, de muita riqueza, né? Então
aproximem, sejam fortes, sejam corajosos e tenham bom ânimo. Então, apesar de todas as dificuldades, de todas as coisas ruins que possam acontecer na sua vida, sempre tenha bom ânimo, sempre tenha boa coragem, sempre seja forte, pois você é mais forte do que todos os obstáculos que estão à sua frente. Então não deixe que a formiga se transforme no elefante, não deixe que o seu problema domine a sua vida, seja sempre forte, tenha boa coragem, tenha bom ânimo, apesar de todas as dificuldades, ok? Versículo 26. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. Então depois que aqueles homens ali, os comandantes ali do povo de Israel, colocaram os pés, né, sobre o pescoço, sobre a cabeça ali dos reis dos amorreus, então Josué os matou e os pendurou em 5 árvores, cada um em uma árvore. Versículo 27. E sucedeu que, na hora do pôr do sol, Josué ordenou, e eles desceram das árvores e os lançaram na caverna, na qual haviam se escondido, e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permanecem ali até este dia. Então, depois que do pôr do sol, Josué mandou então descer aqueles homens, tirar aqueles homens que estavam pendurados ali naquelas 5 árvores, e os colocaram ali dentro da caverna de Maquedá, para onde eles haviam fugido, e lá eles foram trancados, seus corpos foram trancados lá até o dia de hoje. Versículo 28. E naquele dia Josué tomou Maquedã e feriu com o fio da espada e destruiu o seu rei por completo, ele e todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedã como fez ao rei de Jericó. Então naquele mesmo dia Josué tomou toda a cidade ali de Maquedã. Versículo 29. Então Josué e com ele todo o Israel passou de Maquedã até Libna e lutou contra Libna. Então depois que eles conquistaram Maquedã, eles foram para Libna e também lutaram contra Libna. E o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com o seu rei, e ele o feriu com o fio da espada e com todas as almas, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. Então também ali em Libna ele destruiu toda a cidade, conquistou aquela cidade e fez ao rei, assim como ele fez com os outros reis, o rei de Jericó, por exemplo. Versículo 31. E Josué passou de Libna e com todo o Israel para Laquis e acampou contra ela e lutou contra ela. Então depois que eles conquistaram ali Libna, eles foram para Laquis, né? E o Senhor, versículo 32, e o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, o qual a tomou no segundo dia e a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, conforme tudo o que havia feito em Libna. Então, depois que ele lutou com Libna, ele foi para Laquis e também conquistou aquela cidade, a cidade de Laquis. E depois que ele conquistou a cidade de Laquis, versículo 33. Então Orão, rei de Gezé, subiu para ajudar Laquis, e Josué feriu a ele também, e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. Então nenhum ali. Então Orão, rei de Gezé, subiu para ajudar Laquis, e Josué feriu a ele e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. Imagine que exército muito bem preparado era o exército de Israel. Só lembrando que eles ficaram ali por 40 anos vagando ali pelo deserto. Eles estavam se preparando para conquistarem a famosa terra prometida. Então imagine os armamentos, né, os instrumentos que Israel tinha para lutar contra todo este povo, pois eles ficaram ali 40 anos se preparando para isto. Versículo 34. E de Laquis Josué passou a Egrom, e com ele todo Israel, e eles acamparam contra ela e lutaram contra ela também. Eles a tomaram naquele dia e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele destruiu por completo naquele dia
conforme tudo que havia feito em Laquis. Então, depois que eles conquistaram Laquis, eles também foram para Egron e também lutaram, mataram todas as pessoas e conquistaram também aquela cidade. Então, todas as cidades, todas as 5 cidades ali que daqueles reis que lutaram ali, que foram para Gibeão, para lutar contra Gibeão. E Josué subiu de Egron, e com ele todo Israel, até Hebron, e eles lutaram contra ela. Então, de Egron, eles foram para Hebron, e também lutaram contra aquela cidade. E eles a tomaram e a feriram com o fio da espada, e ao seu rei e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma conforme tudo o que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo e todas as almas que nela estavam. Então, depois que eles conquistaram Eglon, né, eles foram para Hebron e também lutaram lá e conquistaram também aquela cidade. Versículo 38, e Josué retornou e com ele todo Israel para Debir, e lutou contra Debir, né, que também era uma das cidades daqueles 5 reis, né? Lembrando, Eglon, Laquis, Hebron e Debir, né, fora Jerusalém. E ele tomou junto com o seu rei. E Josué retornou e com ele todo o Israel para Debir, e lutou contra ela. E ele a tomou junto com o seu rei e todas as cidades, e eles as feriram com o fio da espada e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebron. Assim também fez a Debir e ao seu rei, como havia feito a Libna e ao seu rei. Assim Josué feriu, versículo 40, assim Josué feriu toda a região dos montes, e do sul, e do vale, e das fontes, e de todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo o que respeitava, tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. Então ele destruiu por completo todas aquelas cidades e matou todos os que respiravam, né, dentro daquelas cidades, assim como o Senhor o havia ordenado. Versículo 41, e Josué os feriu de Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gozém até Gibeão. Então ele feriu, ele matou, ele destruiu todos os povos ali daquelas cidades. Não só daqueles 5 reis, mas de todos os outros reis também tentaram ajudar, né, contra Israel, tentaram lutar contra Israel. Versículo 42, e de uma só vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. Então, de uma só vez, Josué, né, ele tomou todos estes reis e suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. Versículo 43, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender nada. Versículo 43, e Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. Então Josué e todo Israel com ele retornou então ali para o acampamento de Gilgal, depois de que eles já haviam destruído e conquistado todos aqueles 5 reinos, né? Todas aquelas 5 cidades dos amorreus. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz, sabedoria, paz espiritual, motivação, alegria, prosperidade, riqueza e vida plena para você e para toda a sua família. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas seu like, a mãozinha ali de positivo. Agindo assim, você já vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, de paz espiritual, de motivação e alegria para a vida de mais e mais pessoas, ok? Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!